E falando ainda sobre o cenário econômico e ainda em Brasília, o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron, afirmou ontem que a recuperação fiscal não depende apenas do executivo, mas de um pacto entre os poderes. Acompanhe com Janaína Camelo. Em entrevista para divulgar o resultado fiscal de março, o secretário do Tesouro, Rogério Seron, foi questionado sobre a reação negativa do Congresso à ação do governo no Supremo Tribunal Federal, que terminou suspendendo a desoneração da folha de pagamentos a empresas e aos pequenos municípios. Seron disse que a busca de melhora nas contas públicas depende da ação conjunta de todos os poderes. O nosso compromisso desde sempre foi muito claro com esse processo de recuperação fiscal do país. Nós estamos sempre evidenciando isso, não à toa que todo mês eu mostro isso para que nós não nos esqueçamos aí desse processo de deterioração fiscal do país há uma década. Há uma década os resultados vão piorando de ciclo em ciclo e nós nos comprometemos a reverter esse processo. Tá? Nós estamos tomando todas as medidas necessárias para isso, apontando caminhos e tomando as medidas. Mas como o ministro mesmo sempre coloca, o executivo sozinho, nem o Ministério da Fazenda, nem o executivo sozinhos podem garantir a recuperação fiscal do país. A recuperação fiscal do país depende desse pacto entre todos os poderes, depende do legislativo e depende do judiciário, todos trabalhando de forma coordenada. Entre empresários, a suspensão do benefício causa grande apreensão por aumentar a incerteza em relação a empregos e investimentos, como ressalta o diretor superintendente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil, Fernando Pimentel. Insegurança jurídica. Não há economia que vá para frente com insegurança. Para aquelas empresas que fazem essa opção, vai significar um aumento de custos. Aumento de custos deverá significar aumento de preços. Aumento de preços significa menor potencial de consumo, que, consequentemente, poderá ser rebatido nos níveis de produção. E isso poderá acarretar, sim, primeiro, interrupção de admissões. Nós geramos mais de 7 mil postos formais de trabalho nos primeiros 2 meses do ano. E, num segundo momento, se isso impactar realmente a demanda em graus mais elevados, poderá gerar perda de postos de trabalho. O julgamento da decisão do ministro Cristiano Zanin, que suspendeu a extensão da desoneração até 2027, foi interrompido após um pedido de vista do ministro Luiz Fux. O STF já tem 5 votos pela manutenção da liminar. O Senado também recorreu contra a suspensão da desoneração imposta pelo Supremo Tribunal Federal. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, diz que o argumento do governo de que a norma não observa o que dispõe a Constituição quanto ao impacto orçamentário e financeiro não se sustenta. Para Dora Kramer, o governo tenta achar um caminho para desfazer o mal-estar causado pela ação no STF contra a desoneração, mas provavelmente não vai evitar embate com o Congresso. Vamos acompanhar. Bem, o governo inicia essa semana propondo um acordo na questão da desoneração da folha de pagamentos, essa aí que tanta confusão causou quando o governo recorreu à justiça. E aí, o Palácio do Planalto tenta dar uma amenizada no clima, mas propondo um acordo com os prefeitos, porque os prefeitos também são atingidos, né? Com a reoneração da folha de pagamentos. Muitas prefeituras, já de até 156 mil habitantes. Só que tem também os 17 setores produtivos que serão prejudicados. E esses o Congresso também defende os interesses deles. E mais do que isso, o Congresso também defende a sua própria prerrogativa de ter por 3 vezes se manifestado contra a reoneração, ou seja, a volta da cobrança de impostos sobre a folha de pagamento. Então, essas questões não são resolvidas com acordo com prefeitos, né? Então, o governo, porque não são os prefeitos que votam também, né, Lívia e Rafael? Então, são os parlamentares que votam, e são os parlamentares que estão muito desconfortáveis com esse recurso ao Supremo Tribunal Federal. E é com deputados e senadores que o governo precisa se entender.